45% confiam em propaganda de rádio. E 40% compraram algum produto anunciado. Quer sucesso para sua marca? Anuncie no rádio e aumente o volume dos seus negócios. Uma campanha Acaerte. Para terminar seu dia bem informado e com uma boa conversa. Começa agora o programa Boa Noite Cidade. Oi, boa noite para você. Está no ar o Boa Noite Cidade, começando mais uma semana. Hoje é segunda-feira, 22 de novembro de 2021, 8 da noite pontualmente. Nosso Boa Noite Cidade no ar, a partir de agora começando a programação noturna aqui da Rádio Cidade em Dia, para você que estava ligado aí no Atual com a Beatriz Formanski, passa a acompanhar o Boa Noite, e lembrando que vai ficar com a gente aí ao longo da noite, porque nós temos nesta primeira parte o Boa Noite Cidade, e às 11 horas o resumo do dia, os fatos que marcaram esta segunda-feira, reunidos aí em uma hora de jornalismo para você. Bom, o programa é uma produção do Grupo Catarinense de Rádios, tem a apresentação de Moisés de Souza, tem os trabalhos técnicos a cargo de Marcos Knaben nas férias de Luciano Siqueira. As merecidas férias de Luciano Siqueira, o Marcos Knaben assume aí o comando dos botões aqui no Boa Noite Cidade. E a partir de agora eu te convido não só a acompanhar a nossa programação, mas também interagir com a gente, porque nós temos aqui o nosso WhatsApp 991564777, 991564777, você interage e participe, hoje pode fazer pergunta, porque hoje tem o quadro O Problema dos Outros, tá certo? Lembrando que nós estamos nas diversas plataformas das redes sociais aí para você acompanhar, curtir, comentar, compartilhar. O que você faz mais, Karina, nas redes sociais? Curte, comenta, compartilha, xinga nas redes sociais? Xinga também ou não? Xinga? É. Novos termos agora sobre xingamentos. Cancela. Cancela? Bloqueia? Mas bloquear, eu não convido ninguém a bloquear a rádio não, né? Tá certo? Então é isso aí. Redes sociais, como eu falei, Facebook, Twitter, Instagram, @Rádio Cidade em Dia, canal do YouTube, youtube.com/Rádio Cidade em Dia. Bom, hoje é segunda-feira e o nosso ouvinte já está habituado que o tema de hoje é discutir problemas aqui, né? Problemas psicológicos com o intuito de ajudar você a evoluir proporcionando bem-estar. A psicóloga Karina Meng, que já está aqui nos estúdios, juntamente com o seu convidado, traz convidados e temas específicos para ser tratado, então, no quadro O Problema dos Outros. O problema dos outros, porque faz bem conversar sobre as dificuldades do dia a dia. Boa noite para você que vai nos acompanhar aí durante uma hora, ouvindo muito conteúdo, muita informação, muitas coisas interessantes, inclusive, para esse fechamento de ano, início de ano, e muitas coisas que fazem a diferença na vida da gente e às vezes a gente não dá a importância que deveria dar. Então hoje vamos começar a segunda falando sobre saúde mental, falando sobre metas, sobre coisas que a gente quer atingir na vida, né? E aí trouxe um convidado que já esteve comigo aqui, que até deu saudades, né? A gente conversou tanto outro dia que ele veio. E aí eu chamei ele para a gente fazer mais um bate-papo bem legal. Então, seja bem-vindo, André. Obrigado, Karina. Mais uma vez estar aqui, é um prazer. E boa noite a todos os ouvintes, né, da Rádio Cidade. E sempre é bom falar desse tema, falar de futuro, falar de presente. E, claro, não dá para falar desses dois sem olhar um pouquinho para o passado e entender o que estava acontecendo, mas principalmente aquilo que eu desejo que vai acontecer, e a partir disso falar aí sobre metas, que é a estrutura do tema principal aqui dessa noite. E aí chega a ser às vezes engraçado, né? A gente bate teclas em assuntos que não são de hoje, né? Tipo, falar de meta é uma coisa que já vem há muito tempo. Eu tenho formação em coach e a gente já falava de meta, e na faculdade, na parte organizacional, e hoje, 2021, a gente está falando de metas, né? Exatamente, principalmente pelo que a gente passou, né? Eu acredito que está num momento assim, todo mundo reformulando o pensamento, o que vai fazer. Foi desafiador para muitas pessoas, né? Não só questão de vida pessoal, mas profissionalmente falando, negócios foram fechados, né? Carreiras mudaram.
Então, eu acredito que a gente está no momento de repensar sobre isso. E eu vejo também que eu conversei com muitas pessoas ao longo desse tempo, né? A gente fez live, enfim, todo esse processo de quantas pessoas que pararam durante, principalmente a pandemia, e que veio a reflexão, tá, mas eu estava indo para onde? Olha que interessante. Anotem a dica aí, gente. O que eu estava fazendo? Que o mundo parou e me deu esse alerta. E aqueles que estavam direcionados a algo sabiam que aquilo ia passar e que de alguma forma iam continuar o seu propósito. A gente vai falar sobre isso, a diferença entre propósito, objetivo e meta, mas o propósito, ele continua. Pode mudar o objetivo, pode mudar até a meta, mas sabe que tem que voltar para o caminho, e é assim que aconteceu para a maioria das pessoas. Mas muitos refletiram, o que eu estava fazendo? Alguns aceleraram mais, outros desaceleraram, outros foram dar mais ênfase em algumas áreas da vida, então foi importante. Eu sempre falo, para nós que estamos aqui agora olhando para o futuro, né, com esperança novamente, é entender, tá, e qual mensagem que ficou? O primeiro passo é esse, né? Se olhar para o passado, qual mensagem que deixou? E agora no presente, o que eu pretendo para o meu futuro? O que eu tenho que valorizar, o que eu tenho que direcionar? Quando se fala em meta, até é bom a gente tratar bem direto esse tema, Karina, que muitas vezes a gente olha só para a parte profissional, né? É verdade. A palavra parece que é muito A palavra atrelada. parece que atrai para a questão profissional, e não é isso, né? Tem que ter as metas na questão pessoal também, em várias áreas que nós temos na nossa vida, para poder realmente ter sentido, ter prazer naquilo que está sendo feito e ter aquela vontade, né, de viver, que muitas vezes a gente acaba perdendo. Um dia é pior, outro dia daí dá uma animada, daí vem aquele ciclo de segunda-feira é chato, sexta-feira é um dia bom. Só que isso é a passar de todos os anos, é assim, né? Aí o pessoal reclama do calor, depois está reclamando do frio, e desde que eu me lembro, né, sempre foi isso, mas é porque às vezes acaba perdendo sentido, a gente meio que cai nesse automático, e aí acaba não mudando. Então é realmente parar, entender qual foi a reflexão do que passamos e projetar isso através do que nós vamos falar hoje, que são metas. E essa fala tua aqui, acabamos não mudando. E é por isso que a gente trouxe esse tema, é por isso que esse tema é muito debatido, porque, de certa forma, é difícil. É difícil atingir as metas, é difícil até, às vezes, fazer as metas, definir, né, que caminho eu quero seguir, e às vezes parece tão fácil, né? A minha meta é X, e aí eu vou olhar todo o contexto do X, eu vou explorar tudo aquilo, aquela meta perde o sentido muitas vezes. Então, ele é muito mais amplo do que a gente pensa. Mas vamos começar entendendo o que é meta, André. Ótimo. Meta, eu sempre digo que ele é um passo a passo, ele é um caminho para chegar ao objetivo. E daí vem a pergunta, o que é o objetivo, então? O objetivo é aquilo que vai determinar que você está cumprindo o seu propósito. E aí vem mais uma pergunta, então, que é, o que é o propósito? É aquilo que vai dar o sentido da tua vida aqui nesse mundo, né? Nesse plano, enfim, de como as pessoas gostam de tratar. Então, eu sempre falo que é nesse segmento. A meta te leva ao objetivo, o objetivo te leva ao propósito. Vou trazer um exemplo bem prático, assim. Por exemplo, que é a atividade física, né? Ou a saúde relacionada ao corpo. Muitas pessoas dizem, eu vou fazer academia 2 vezes ou 3 vezes por semana ou 4. Tá, mas para quê? Porque eu tenho que fazer atividade física. Aí elas não colocam um objetivo. E aí essa meta muitas vezes acaba não se tornando real, né? Ou não acabam cumprindo a meta que tinham colocado. Se elas colocam um objetivo, não, eu quero fazer academia porque eu quero perder X quilos até tal data. Opa, já tem um objetivo claro, já tem um prazo dentro disso e já tem ali um número. Eu sempre falo que a meta e o objetivo tem que ter um número envolvido. Se não tem número, é só uma vontade. E aí passa. Tá, mas e qual é o propósito disso? E o propósito disso é ter uma vida saudável. Então vamos pelo caminho inverso. Ter uma vida saudável vai fazer com que eu coloque um objetivo na minha vida, que é, se eu estou acima do peso, perder peso. Se eu quero ganhar massa muscular. Se eu quero ter mais resistência, eu vou ter um objetivo para ter essa vida saudável. Que é importante estar claro isso, né? Tem que estar muito claro qual é o propósito daquilo que você está fazendo. Porque tudo que tu citou aqui, só na perda de peso já é diferente, ó. Ganhar, né, massa, ou às vezes o perder o peso, ou às vezes por questão de saúde, né? Então,
outros propósitos, enfim, só nesse aí já tem vários Sim. situações diferentes. Eu, por exemplo, eu não preciso perder peso. Graças a Deus e graças a mim que me controlo bastante. Mas é o sentido... Mas eu tenho sempre um propósito de estar saudável, porque devido às minhas atividades, devido aos compromissos que eu tenho. Então, eu gosto de me sentir Tá em bem, movimento. de estar em movimento. E a gente se conhece, a gente sabe aquele dia que, nossa, hoje eu não estou bem, tanto fisicamente quanto mentalmente. Além dos benefícios que traz, né? Todos esses Nem vamos benefícios entrar que, nisso, né, nessa que questão, são uma mas- lista gigante. Então, quando eu tenho claro, não, meu propósito é realmente ter um estilo de vida saudável. Eu quero, ou às vezes até através desse estilo saudável, eu quero que outras pessoas se inspirem para começar também a sua vida saudável. A partir dali eu coloco um objetivo. Não, então eu vou perder tanto peso, eu vou ganhar tanto de massa, eu quero crescer tantos centímetros. Eu tenho amigos que estão lá lutando eu quero crescer. Grande objetivo e ele está lá lutando por isso. A partir dali ele tem uma meta. Treina 6 vezes na semana. Que vai mensurando. E vai mensurando até chegar ao objetivo. Eu falo sempre na perda de peso porque é algo mais simples e é uma luta mais Simples, constante, mas ao né? mesmo tempo complexo, né? Porque Sim. começa a fazer a academia, daí daqui 6 meses eu digo que não deu certo, que não funcionou, né? E aí não funcionou, tá? Mas qual era o teu objetivo Sim. em ir pra academia? Ah, eu queria ter um corpo bonito. Mas um corpo bonito é muito amplo também. E, O que é um corpo o bonito? que é um corpo Na bonito? tua visão, né? Então, tem que estar muito claro isso, porque aí tu consegue também ir mensurando se tu tá atingindo o objetivo. É isso? Isso aí. E sempre pega, né? Quando eu tenho propósito e eu determino o objetivo, e o objetivo é o primeiro ponto onde tem que ter número. Eu tenho que ter algo ali que eu consiga mensurar. E a partir dali a meta que vai levar. E por que é importante ter essa direção? Porque, por exemplo, eu sempre falo que tem que olhar para a tua realidade. Qual é a tua realidade? Eu já passei por isso. Alguns anos atrás eu colocava como meta, eu vou treinar 5 vezes na semana. Só que não é a minha realidade. Eu não tinha nem agenda, que eu treinava no período da noite, eu não tinha nem agenda para treinar Aí todos isso era os dias sonho. à noite. Era só uma vontade, né? Um É. sonho de não vou conseguir, não, eu vou ajustar aqui. Na vontade. Não acontecia. Hoje, eu coloquei lá, quando eu coloquei o objetivo, eu coloquei a meta de treinar 2 vezes por semana. Vou para academia, às vezes não consigo as 2, só que eu treino em casa. Tenho peso, tenho toda a estrutura onde eu treino em casa. E consigo, só que o que balanceou? No mínimo 2 vezes. Então hoje, às vezes, eu chego semana de eu treinar até 4 vezes, o dobro daquilo que eu tinha. Só que eu sei que a minha realidade são 2. Algumas pessoas podem pensar, mas é pouco 2 vezes na semana. Só que no ano, isso são 104 vezes. Entre fazer nada ou fazer 104 vezes no ano, faça 104 vezes no ano. Eu sempre digo, se puder treinar uma vez, voltando só essa área, são 52 vezes no ano. Nós temos 52 semanas no ano. Para quem não faz nada, é melhor então que faça 52. E o que é importante nisso? Mesmo que seja uma vez na semana, mas tu mantenha a estabilidade. Tu vai conseguir atingir aquilo ali. Se eu colocar 4 vezes e eu não conseguir 2, na outra semana eu conseguir 1, o que vai acontecer? Vou me sentir fracassado, vou ver que eu não dou conta, não consigo fazer as metas que eu estipulo para mim, e aí tu vai criar um problema muito maior e pagar terapia. Exatamente isso. Quando abandona tudo, né, Quando Karina? abandona tudo. Daí passa uns meses, começa tudo de novo. Bora lá que vamos 5 vezes pra academia. A gente brinca, mas é uma realidade muito comum. Isso. E eu sempre falo assim, né? Qual é a tua realidade? Primeiro, não se compara. Eu tenho com amigos que estão na academia todo dia, a gente conversa, a gente se incentiva. Quando eu estou treinando as minhas 2 vezes, eles vêm ali no direct, porque a gente acaba postando, enfim, vale-se também esse processo da rede social para estimular outras pessoas. E eles estão lá todo dia. Eles têm um objetivo, eles têm um propósito com aquilo que é diferente do meu propósito. Meu propósito tem outra área principal que a minha saúde vai ser parte disso também. Porque não tem como chegar em determinado local se eu não estiver bem fisicamente. Só que tem que fazer dentro da tua realidade. Não adianta colocar, não, porque eu tenho uma amiga que treina todos os dias, então eu vou treinar todos os dias. Ou, a gente está falando aqui da área da saúde, que é um dos exemplos mais práticos, até porque agora chega verão, está todo mundo nesse movimento. Mas faça em acordo com a tua realidade. Se é uma vez por semana, comece. É bem o que tu falou mesmo. A pessoa vai lá, vai cumprir, vai se motivando, vai para 2, vai entendendo que pode mais. 30 minutos no dia faz uma diferença.
Faz. Tem uma paciente minha que o médico mandou ela caminhar. E ele disse pra ela assim, ó, tu caminha 5 minutos. E daí ela disse, nossa, Karina, como era 5 minutos, eu ia de boa fazer, porque era só 5 minutos. Mas daí eu ficava 15 minutos na esteira, ficava 20. Agora ela começou a caminhar na rua e 1 hora. Porque o hábito começou a fazer bem pra ela e começou a querer mais, né? Mas ela começou com 5 minutos. O pessoal até pergunta, hoje eu fiz abrir uma caixinha de perguntas relacionadas a esse tema também, perguntar, eu tenho dificuldade de começar, como que eu começo? Primeiro de tudo assim, ó, é o nível de consciência e saber que aquilo tem que fazer parte de ti, não é nem colocar um motivo externo principal, porque a vida já nos coloca os motivos. Um caso bem prático, bem recente, meu pai sofreu um AVC faz 2 meses, paralisou todo o lado esquerdo. Tá, depois dali já recuperou, né, um tempo depois, ficou internado 2 dias, fez vários exames. E aí o que aconteceu agora? Tá lá fazendo atividade física. Então mandou arrumar, ele já tinha uma esteira, né, tava lá parada, mandou para revisão, refez a atividade física, marcou a nutricionista, que por sinal até eu marquei a nutricionista, tá fazendo acompanhamento, né, hoje meio-dia tava lá controlando, antes, né, de vir para cá, passei na casa deles, daí ele tava tomando um café, ele veio tomar café ali. Por mim eu até comia mais, mas agora eu não posso. O que gerou aquilo? A tomada de consciência. Só que teve que acontecer um fator externo gigante, né? Que está lidando com a vida diretamente. Então, se esses exemplos que a gente tem próximo não nos dá o sentido de alerta, quando a gente não consegue encontrar a nossa razão principal para fazer isso, aí fica realmente inviável. E é aquilo, eu sou uma pessoa que eu prezo pela liberdade individual. É a tua escolha, é o teu caminho. Então tá lá todas as ferramentas. Segura o raciocínio aí, André. Isso não só, porque quando a saúde, meio que a gente acaba se obrigando, né? E daí é muito mais fácil a gente fazer, às vezes, podendo ainda abrir mão, comendo alguma coisa, do que quando a gente é obrigado. Mas existem muitas situações relacionadas ao convívio com as pessoas. Muitas vezes, em casais, acontece o quê? A esposa quer que o marido deixe um hábito, né, de beber ou de fumar, e aí o marido começa a tentar deixar de lado, mas porque a mulher quer, não porque ele tem a consciência de que aquilo faz mal para ele. E aí daqui a pouco ele volta pro hábito de novo. Enquanto ele vai buscar melhorar isso, mas porque é um desejo de outra pessoa, ele nunca vai conseguir atingir esse objetivo, porque não é a consciência dele. Ele tem que partir por ele, e sabendo que aquilo ali vai melhorar a saúde dele, vai melhorar o relacionamento, né? Mas por onde começar, que era o nosso raciocínio? Primeiro ponto, entenda qual é o teu propósito. Quando tu vai definir algo em qualquer área, eu quero ter uma meta, eu quero fazer. Qual é o propósito principal? O que tu deseja atingir com aquilo? O que aquilo vai trazer de sentido para a tua vida? Segundo ponto, dentro disso, coloca um objetivo. Lembrando que o objetivo tem que ser medido e tem que ter data. Dá uns exemplos de medir objetivos. Tem esse da questão da saúde, né? A Porque física. tem uns que é fácil, né? Perder peso, eu subo na balança. Certo. Vamos, por exemplo, para a área profissional. Meu propósito é ser um profissional reconhecido em determinada área, ser um destaque. Ele vai ter que ter um objetivo, que é chegar em determinada posição até tal data. Então ele vai ter um caminho. Para quem tem empresa, normalmente é construir uma carreira. Para quem tem negócio, vai questão de escala de negócio, faturamento, abertura de filiais, mercado e tudo mais. E a partir dali as metas. Semanal, mensal, empresa é muito simples definir isso. Se a gente olhar um pouco para a questão de saúde mental, né, que é uma das nossas áreas, qual é o propósito? Por exemplo, eu tenho um projeto pessoal onde a saúde mental ela me ajuda muito. Por quê? Porque eu tenho que ter clareza, por exemplo, nos debates, na hora de colocar opinião. E a saúde mental interfere nisso. Como que interfere? Se eu pego um dia que eu estou mais agitado, alguém vem confrontar comigo, qual é a natureza que eu vou impor naquele momento? Me tornar agressivo, perder o autocontrole, como já aconteceu e claro que vai acontecer. O que eu tenho que fazer é diminuir isso. Não vou me livrar disso. Faz parte da minha natureza. Eu só tenho que trabalhar para controlar. Por quê? Porque eu tenho um propósito a chegar e a saúde mental me ajuda nisso. Então eu coloco lá o propósito e eu coloco o objetivo, que é tá concentrado cada vez mais e dá para medir também nível de concentração, nível de resultado no trabalho e a partir daí tem uma meta, que é terapia semanal, terapia quinzenal e ali eu vou cumprindo esse processo. Então
tem como relacionar. Eu só tenho que construir uma visão e eu volto. Tem que fazer sentido para ti. Não é, a gente está muito no momento do que os outros fazem, né? A gente está muito nesse, porque eu estava no final de semana na confraternização da clínica da minha esposa, e aí uma das parceiras dela lá de negócio, o marido não tinha ido porque foi jogar beach tênis. E eu tenho vários amigos que praticam esporte, e ela, é porque agora tá essa modinha. Eu falei assim, olha, só cuidado com isso, porque é o seguinte, é um esporte, ali tem saúde, o esporte é antigo, não é de agora. Se criou uma onda, se criou, só que vamos olhar positivo isso. Olha quantas pessoas que estão em movimento, começaram uma atividade física. Se não faz sentido para ti, tá tudo bem, não faz sentido para ti, mas também não condena quem está fazendo, porque por trás de toda aquela estrutura daquele movimento tem vidas sendo transformadas a partir dali. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque o fulano está fazendo, daí eu vou fazer. O ciclano está fazendo, não, calma, faz sentido para ti? Faz. A vai. realidade também, né? Volta para olhar a minha realidade. Claro. Porque hoje a comparação nas redes sociais, de fato, é um peso, né? Eu comparo a vida do outro, eu vejo fotos e acabo comparando, e é uma realidade muitas vezes desproporcional, ou muitas vezes que não está no meu momento ainda. Semana passada ainda trabalhei com uma paciente isso. Ai, Karina, porque na minha vida parece que ainda falta. Eu disse, mas para a tua idade, o que tu tens hoje é adequado para a tua idade. Para daqui 30 anos já vai ser outras coisas, 35. E às vezes a pessoa com 20 já quer algo que é com 40, mais ou menos, que tu conquista. Te perguntei do mensurar, porque tem muitas metas que a gente coloca e são abstratas. E não é porque são abstratas que eu não posso mensurar. Né? A gente mensura elas através de comportamentos. Então, assim, porque o meu objetivo é ter qualidade de vida. O que é qualidade de vida para mim? Como é que eu vou saber que eu estou tendo qualidade de vida? Que tipo de comportamentos? O que eu vou estar fazendo? Uma vez um paciente meu disse isso, Karina, eu vou embora para o Canadá. E eu disse, o que tu vai fazer lá? Não, porque eu quero ter qualidade de vida. E no Canadá eu vou ter qualidade de vida. Mas o que é qualidade de vida para ti? Eu poder ter tempo para mim fazer minhas caminhadas, para mim poder acordar um pouco mais tarde. E eu disse, por que tu não pode fazer isso no Brasil? Por que tu não pode ajustar a tua rotina, a tua vida hoje para isso? Mas ele estava tão fixo na ideia só da qualidade de vida que ele nem parou para pensar o que de fato era essa qualidade de vida. É igual quando eu digo, o que é ser feliz para ti? Muitos têm esse objetivo, porque eu quero ser feliz. Ok? O que eu vou estar fazendo quando eu atingir isso? Né? Que tipo de comportamento, como é que vai estar a minha vida, como é que vai estar as pessoas? Isso é mensurar. Então, só para complementar o teu raciocínio. Ótimo. E tem algumas ações básicas que eu sempre digo assim, que tem que estar ligado com o propósito. Por exemplo, se esse um desses, vamos pegar esse teu exemplo, qualidade de vida. Aí vai para fora de um país pensando que lá vai ter algumas mudanças que aqui não tem. Por exemplo, algo que eu faço hoje que antes eu não fazia, nada. Meu horário de almoço é meu horário de almoço. Salve algumas exceções, que às vezes eu tenho reunião, eu trabalho, fico no escritório e tudo mais. Mas isso acontece uma vez na semana no máximo. Hoje, do meio-dia a 1h da tarde, normalmente, eu sempre digo, ninguém me pega. Eu falo isso, ninguém me pega. Por quê? Primeiro de tudo, se for algo emergencial mesmo, tu vai saber dentro de uma ligação, contexto, principalmente, né? Dentro desse contexto. Se não, nada vai poder ser resolvido naquele momento que não possa aguardar 30 minutos. Como diz Leandro Carnal, tu não é médico de SUS, né? De SUS não, de SAMU e nem de UTI. Então, ninguém vai te chamar nesse horário. Exatamente. E muitas vezes eu estava ali, almoçando, tocava, respondendo. Hoje, desligo. Algo que, claro, isso eu consigo fazer, talvez algumas pessoas tenham suas limitações para fazer, mas acredito que a grande maioria consegue, é desligar por no mínimo 10 minutos no horário de almoço. Mas quando eu falo desligar, é desligar. Não é simplesmente, não, vou agora não fazer mais nada, pegar o celular e ir para as redes sociais. Porque a própria rede social vai te estimular, às vezes traz ansiedade, né? Porque ali está o maior nível de comparação hoje, da atualidade. Exatamente. Então é desligar. O que é desligar? É fechar os olhos e sem contato nenhum. Eu digo até, se for possível, dorme. Eu tenho dias que eu consigo isso 30 minutos. E a minha produtividade, minha qualidade de vida, eu sinto essa diferença. Como é que a gente vai medindo isso também? Eu sempre falo, vai para um processo de autoconhecimento. Vai te observando como é que tu reage na parte da tarde. Faz esse processo simples, para ali meio-dia,
almoça, descansa, Time. desliga, né? À tarde tu vai ter outra produtividade. Sente isso, sente como é que você está. Ninguém melhor do que você mesmo para se conhecer e entender como é que tu vai tratar. Então são ações simples que já vai gerando resultado no dia a Que pra dia, na ti hoje produtividade. parar 1 hora é qualidade de vida. Com certeza. E aí tu conseguiu inserir isso dentro da tua rotina. E aquilo, tem dia que não consegue? Tem dia que eu tenho compromisso, tem reunião, não consegui almoçar, mas eu não fico mais com aquele peso. Não, ó, amanhã eu sei que eu vou conseguir, e se não tá tudo bem, às vezes eu paro no meio da tarde, vou fazer um lanche, pronto, desligo tudo, fico ali 10 minutos. E às vezes, para outra pessoa, a qualidade de vida já é outra coisa. Né? Às vezes ela pode, não, eu prefiro tocar direto, porque daí eu me libero mais cedo e eu tenho esse tempo livre para estar com a família, ter lazer. Então, ele é abstrato, mas para você é que você vai mensurar. E por tudo isso que é importante na vida, né? Nós estávamos falando por que as metas são importantes, né? Que as metas dão essa direção. Eu sempre falo que quando alguém perde a direção, ela perde tudo. Para onde que a gente está indo? Para onde que vai? Tem um exemplo muito prático, né? Eu chegar em determinado local e perguntar como é que eu chego em tal cidade. E aí a pessoa diz, talvez, pode ser que é para cá, ou eu acho que é para cá. Ela dá o sentido da direita. Não, mas pode ser que seja para a esquerda também. Como é que a gente toma uma decisão se eu não sei para onde eu estou indo? Se eu não sei aquilo que eu desejo? E às vezes a gente entra nesse ciclo, e o pior de tudo, né, Karina, é quando nós somos conduzidos por metas de outras pessoas. Isso eu vejo que perde muito o sentido, principalmente na parte profissional. As empresas vão lá, estipulam uma meta, quando vai distribuir lá para a equipe não tem a mesma ambição ou não deseja aquilo, acaba perdendo o sentido. Aí as pessoas falam, minha equipe é desmotivada, minha equipe não é proativa, minha equipe não tem liderança, mas não veste a camisa, mas tem que entender o porquê de cada um também. E tem que ser um pouco real, sabe? Saber o que eu quero crescer. Ou aceitar a condição que tem. Tá, e se aceitar a condição que tem, o que muda, André? Só um ponto, não reclama. Eu sempre digo isso, principalmente para mentorados. Porque, não, para mim tá bom assim, então tá. Mas por que até uma semana atrás tu estava reclamando para mim de uma situação? Se agora tá bom. Tá bom, tá? Tá feliz? Tô. Então cessa a reclamação. Porque quando a gente reclama... Trabalha com a aceitação. Significa que algo tá me incomodando. Então eu tenho que mudar aquele algo. Agora, se não tá me incomodando, tá tudo bem. Ótimo. Eu não posso querer uma mudança e não fazer nada. Essa mudança vai vir a partir do momento que eu defino meu propósito, que eu coloco o objetivo e que eu vou colocar as metas que eu tenho que fazer. E tudo exige esforço. Tudo. Esforço. Porque quando tu me colocou, né, isso, algo está me incomodando e eu tenho que fazer. Na terapia eu digo, vai exigir esforço. A pessoa está deprimida e ela precisa fazer atividade, que a atividade não é atividade física, mas se movimentar, exige um esforço. E esse esforço exige praticamente tudo na nossa vida, inclusive para atingir as metas. E além do esforço, né, Karina, um ponto bem importante, eu passei essa fase por muitos anos, digo assim, meu Deus, como é que eu pensava dessa maneira? Que é os preconceitos, os dogmas, os paradigmas que nós vamos criando. Nós temos um caso, né, muito incomum, que é um mentorado meu, que chegou uma determinada etapa da mentoria, eu falei para ele, cara, busca uma terapia. Que nessa etapa aqui agora o trabalho não é mais comigo. Vai te ajudar muito naquilo que tu deseja dentro da empresa, mas não é mais comigo. E até indiquei o teu nome, ele foi. Um mês depois ele me manda mensagem. Cara, como que faz tanto sentido? E muitas vezes a gente fica carregando um preconceito e ele tinha lá uma meta muito clara. Eu falei, tá clara a tua meta, tu tens um objetivo, só que é o seguinte... A forma como tu pensa que não vai fazer tu chegar. Por isso que vai para uma... Tu vai parar na metade do caminho. Eu sei que tu vai parar. O que tu tem que libertar aí dentro não é mais trabalho comigo. Não faz mais parte da minha especialidade. A terapia vai te ajudar a entender disso. Eu só sei que tem algo aí. Eu não sei o que é, não sei como é que encontra, não sei como é que tu vai tratar isso, porque não faz parte do meu trabalho. A terapia vai te ajudar. E ele diz, nossa... E aí o resultado vem. Resultado com a equipe. Consegue atingir a meta, consegue atingir o objetivo. E com certeza ele teve um esforço para quebrar esse preconceito, essa mentalidade que ele tinha, só no primeiro momento de já ir, né? De marcar e de ir. Foi um esforço. Esforço. Tanto que quando ele me olhou, assim, eu estava na sala lá da empresa dele, e eu falei assim, eu sei o que tu tá pensando. Aí ele olhou pra mim, o quê? Mas o André não lê mentes, tá, gente? Não, foi só porque a gente já tinha muito contato.
Eu falei, tu tem preconceito, né? Aí ele... Tenho. Eu falei, eu sei, foi o mesmo olhar que eu tive também quando alguém falou pra mim, faz. Eu sei porque eu também passei muito tempo nesse processo. E a gente precisa vencer. E um ponto interessante até aqui, Karina, que tu me fez lembrar, que é o seguinte, muitas pessoas perguntam, né? Eu tenho dificuldade de criar hábito, eu tenho dificuldade de colocar meta, eu tenho... Tu vai começar esse processo. E ao longo dele, não pensa que é o seguinte, tá, então... O André falou que é só ter propósito, objetivo e meta, resolveu. Não. Muito fácil, eu quero que sim. tu faça isso, porque ao longo desse caminho tu vai enxergar que talvez precise de uma terapia, talvez tu vai precisar de uma mentoria na orientação de determinada meta, tu vai precisar, às vezes, ir para fazer uma atividade física, porque vai fortalecer algo, que vai precisar desenvolver a área espiritual. Então, só que tu só vai entender o que tu precisa a partir do momento que tu entra em ação. Ou a partir do momento também, né, complementando, o que te impede de tu conseguir isso? A gente tem formação em coach, até pelo trabalho que, né, estudos que a gente tem, nada te impede de nada. Ah, Karina, mas então é possível eu faturar, sei lá, 100 mil por mês? É possível. Só que para isso vai existir um prazo, para isso vai existir recursos que a pessoa vai, né, buscar, vai trabalhar. Ah, eu quero ir para Disney o ano que vem. Legal, vamos trabalhar. O que falta? Ah, mas eu não sei falar inglês. Vamos buscar curso de inglês. Ah, mas eu não sei, não quero ir sozinho. Então vamos buscar pessoas. Tudo são recursos que eu não tenho, mas que é disponível para buscar. Exatamente. E a pessoa tem que entender que, assim, o primeiro ponto é acreditar naquilo que ela quer. Porque eu vejo que muitas vezes é esse negócio solto, sabe? Eu tenho que ter, então eu vou colocar. Não, às vezes a tua meta tu não vai agora chegar, tem essa questão de que, então agora final do ano eu construo. Não, tem meta que tu vai determinar e ela pode ser ajustável ao longo do caminho. O objetivo também. O que não muda é o propósito. E aí quando realmente isso fizer sentido, tu vai saber o que está limitando, o que está travando. Uma meta numa área que tu atingir vai te ajudar muito em outra. E tu vai saber que muitas vezes não existe preparação. Só vai saber que realmente está preparado quando tu cumprir. Semana passada, tomando um café... Quando chegar lá. Quando chegar lá, com um dos palestrantes do evento, que depois nós vamos comentar um pouco. Ele é policial do BOP, ele é caveira, né, de Florianópolis, de Santa Catarina. E ele falava, ele disse, não existe preparação. Ele disse assim, tu corre quantos quilômetros? Eu falei, corro 5. Por quê? Porque eu já corri 5. Ele, pois é, tu não corre 10, né? Tu sabe se está preparado para correr 10? Não sei. A hora que tu correr 10, tu vai saber que tá preparado. Então ele falou que cria essa... A preparação parece que é o conforto, sabe? Eu tenho que estar preparado para realizar algo. Não. Por que não realizar algo, então? Porque tu só vai saber se realmente está preparado quando estiver fazendo. Não existe outro caminho. Como é que eu sei que um clube de futebol vai ser campeão? Existe o treino, mas ele só vai saber se está preparado quando ele entrar no jogo, quando ele vencer o jogo, estávamos preparados para ser campeão. Então, gostaram dessa? Segura aí, André, porque tá muito bacana. Pega o caderninho que depois do intervalo a gente continua. Termine seu dia bem informado no programa Boa Noite Cidade. Adicione a Rádio Cidade em Dia no WhatsApp 991564777. Olá, eu sou Beatriz Formanski e estou aqui na Rádio Cidade em Dia de segunda a sexta-feira no programa Atual. Aguardo vocês a partir das 19 horas com informação e conteúdo de qualidade para acompanhar as mudanças da sociedade. Então sintoniza aí no 89.1 FM e segue a gente no youtube.com/Rádio Cidade em Dia para assistir todos os nossos conteúdos. Não esquece de acompanhar as nossas redes sociais, @Rádio Cidade em Dia no Instagram, Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia, conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão.
Coopera Soluções Elétricas, tudo em materiais elétricos com uma grande variedade de produtos de qualidade nas linhas decorativas, industrial e de redes elétricas. Coopera, o seu distribuidor em materiais elétricos. Acesse as nossas redes sociais, @Coopera Soluções. A Iraí Rolamentos desde 1973 no mercado. Fornece a todos os setores da indústria, mineração e linha automotiva com excelência e eficiência. Profissionais capacitados para solucionar sua demanda. Distribuidora da marca NTN SNR, retentores Sabó e Save. Também conta com uma linha completa de correias, parafusos, anéis elásticos, correntes de transmissão e muito mais. Estamos prontos para lhe atender pelo telefone 34033000, WhatsApp 999550349. Visite nosso site irairolamentos.com.br. Acompanhe toda terça-feira, durante o programa cotidiano, o quadro Recortes do Cotidiano. Uma reflexão semanal de como as impressões do dia a dia impactam em nossas vidas. Eu não vou permitir que outras pessoas decidam por mim. As eleições decidem o futuro do Brasil. E na real, eu faço questão de fazer parte disso. Então, é claro que eu vou votar. Por quê? Porque eu já posso votar. Simples assim. Eu voto porque eu posso. Eu voto porque eu quero. Eu voto porque eu me importo. E você, vai ficar parado enquanto outras pessoas decidem a sua vida? Se você também faz 16 anos antes das próximas eleições, tire seu título de eleitor na internet e bora votar. A justiça eleitoral também é digital. E aí, bora votar? Só bora! Bora! Esse país também é nosso. E a gente pode fazer. A gente vai fazer a diferença. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Por uma cidade melhor. Você sabia que para produzir uma tonelada de papel é preciso 100 mil litros de água e 5 mil quilowatts de energia? E que para produzir a mesma quantidade de papel reciclado são usados apenas 2 mil litros de água e 50% dessa energia? A preservação do meio ambiente começa com pequenas atitudes diárias que fazem toda a diferença. Uma das mais importantes é a reciclagem do lixo. Faça sua parte. Cuide da sua cidade. Um alerta Rádio Cidade em Dia. Notícias, entrevistas especiais e muita informação com a sua participação. De segunda a sexta, às 20 horas. Termine seu dia bem informado no programa Boa Noite Cidade. Voltamos nessa segunda, aonde a gente já começou a segunda hoje. Olha, foi legal, né? Segunda-feira a gente já tá começando a pensar e planejar aí a semana, ó, porque, né, definindo metas e definir objetivos, propósito. E aí, imagina, o pessoal tá escutando, todo mundo já ficou empilhado, quero fazer metas. Ó, a Karine e o André estão falando ali que é importante. E aí eu quero colocar metas. E aí sai botando meta para tudo. Funciona isso, André? É um foco, como é que é? Tem várias áreas da vida, né? Ó, espiritual, saúde, relacionamento, amigos, trabalho. Não funciona. Primeiro que assim, eu vou trazer muito o sentido da mentoria, né? No caso que eu faço mentoria para negócios. Aí a pessoa vem lá com um problema de 10 anos nas empresas, na carreira, e quer resolver em 2 meses de mentoria. Não funciona assim, tu tem que ir por uma etapa e principalmente sentir, tem varinha mágica, quando tu tiver atividade, eu quero também. Já estaria de férias já se tivesse, né? Mas não funciona assim, tem que ir por etapa. Isso significa para as metas também. Eu sempre falo assim, cada ano, eu vou trazer ao menos o meu exemplo, como eu desenvolvo, e você vai adaptando dentro da sua realidade, dentro do seu propósito e tudo mais. Eu sempre determino uma área qual eu vou me dedicar mais. Então, às vezes, vou para uma área mais de estudo, né, mais intelectual. Esse ano eu vou fazer tantas formações, quero investir na minha preparação. Outro ano eu vou para uma área mais profissional, vou me dedicar a crescer tanto em números, negócios ou abertura de novos negócios. Outras áreas, às vezes, não, esse ano eu vou focar um pouquinho mais na minha atividade física. Então, vou desprender um pouco de compromisso. Outra área, às vezes, mais família. No meio da pandemia, isso foi muito forçado, então trouxe esse choque, mas é esse equilíbrio. E por que eu falo que a pandemia foi importante? Vou trazer o meu caso. Eu sempre fui muito voltado ao trabalho e faz parte da minha natureza e eu acredito que sempre vai ser assim com algumas mudanças e melhorias. Mas até pelo meu próprio perfil comportamental, eu sou direcionado ao trabalho e à parte profissional. Só que a pandemia veio mostrar que eu estava acelerado demais. E eu até uso esse exemplo na mentoria, que eu estava a 240 por hora. Eu não vou baixar para 60 por hora.
mas eu tenho que vir ali para uns 120. Eu continuo acelerado? Continuo, mas agora não tão acelerado. Então é esse equilíbrio que precisa ter. Algumas pessoas estão bem nos 60 km por hora, por isso tem que ter esse autoconhecimento. Então a pandemia veio mostrar isso e agora faz esse ajuste. Então a cada ano coloca algo para você. Esse ano eu quero dedicar mais à família, esse ano eu quero dedicar mais lazer, viajar mais. Pergunta dos universitários, André. Como é que eu vou saber que área que eu vou dar foco esse ano? Ou ano que vem, né? 2022 tá entrando. Vamos falar em 2022. Aquilo que realmente vai ser o teu sentido. E principalmente assim, olha para os últimos anos. O que faltou? O que gostaria? O que sente assim? Eu gostaria de fazer isso. Eu vou me sentir muito realizado. Eu vou sentir aquela vontade. E o principal de tudo, brilho no olho. É isso a diferença. Essa frase é muito clássica. E é a verdade. Brilho no olho. É ali que vai fazer tu realmente começar a crescer, olhar para a meta, chegar, bater, daqui a pouco vai para outra, daqui a pouco chegou no objetivo, talvez cria um novo objetivo dentro do próprio tempo. Não, às vezes tem um objetivo que tu calculou que era 6 meses, chegou em 3. Ou é hora de... E se eu chegar, o que eu faço? Crio um novo. Esse ciclo é importante. Por que o ciclo é importante? Porque a nossa vida é cíclica. A gente está aqui contando os dias para o fim do ano. Nós contamos os dias para o fim de semana. Nós contamos os dias para o fim do mês. Já está dentro, faz parte dessa nossa interação entre a parte humana e o universo, a questão do ciclo. A nossa vida é cíclica. Então, eu preciso sempre colocar também. E aí, por que os números são importantes? Porque a nossa vida ela é regida pelos números. São 12 meses do ano, são 30 dias no mês, são 7 dias na semana. Os aniversários, ciclos, né? Aniversários, a gente comemora. Então, quando eu entendo isso, faz parte das leis universais, para quem se aprofunda um pouco mais no tema, e eu hoje desenvolvo isso, o quanto que faz sentido. Quando tu realiza, até porque nós somos seres em evolução, Karina. Então, a gente engatinhava, aprendeu a andar, do andar aprendeu a correr, e a gente foi crescendo. Então, se a gente não tiver essas metas de colocar, de chegar, a vida vai perdendo sentido. Tem algo que eu sempre digo assim, tá, André, se eu não encontrar o meu propósito na vida, o que muda? Nada. Eu sempre falo isso em palestra, nada. Tá, se eu não encontrar o meu propósito, não muda nada. Nada. E se eu encontrar, muda tudo. Essa é a ordem. Aí faz a diferença. Aí faz diferença, muda tudo. E tá tudo bem. Se não quiser buscar, não encontrar, tá tudo certo. Só que quando encontra, quando sabe o que eu vim cumprir, tudo muda. E aí aí vem o hábito tão simples de construir, porque faz sentido. Vem a questão da disciplina, porque daí... Por que tem pessoas que no trabalho não conseguem, chegam atrasados, mas se for para surfar fim de semana, 5 horas da manhã estão acordados. Consegue acordar cedo, né? Consegue. Então o problema não é o acordar cedo. Exatamente. Eu não gosto de acordar cedo. Tá, mas fim de semana eu te vejo às vezes no Instagram, 5 horas da manhã, tu tá na BR indo surfar. Correndo ou surfando. Correndo, andando de bike. Exatamente. Então não é o fato... Aí olha só pro ponto que é o problema, né? O problema é acordar cedo. Não, o problema é o que vem depois. Então se eu mudo o que vem depois, eu começo a alterar aquilo que eu tô fazendo agora. Mas o que vem depois é chato, é problema, nananã. Aí pode ser também a sua mentalidade, a maneira como você tá enxergando isso. Né? Que aí entra lá no que o André falou, que teve que encaminhar um paciente para terapia para quebrar essa mentalidade. As áreas da vida, a roda da vida ajuda? Ajuda bastante. Primeiro que a roda da vida é o ciclo, né? Ela já é composta pelo ciclo. Tem várias, né, teorias dentro disso, eu sempre trato 9 áreas hoje. Só abrindo parênteses, gente, roda da vida, se vocês quiserem, lá no Google, pode colocar, vai aparecer várias figurinhas, vários modelos de roda da vida lá. Ferramenta aberta aí, vale entender, né, o que faz parte desse contexto. Primeiro porque ela é nossa direção na nossa relação com o universo, nossa direção na nossa relação com as pessoas. Então essa é a interação, né, da gente com outras pessoas e da gente com o universo. Então é importante entender como ela funciona. E aí onde vem, eu particularmente sempre coloco as minhas metas dentro dessas áreas, né, que eu considero 9 áreas hoje desse elemento. E aí eu vou dando um foco. Esse ano eu vou dar foco dentro disso. Esse ano eu vou dar um foco maior e vou equilibrando. O mais importante, assim, o que é a parte leve desse processo? Não fica preso somente se eu não chegar. Vai fazendo. Eu já tive ano que eu tive que mudar totalmente o meu foco e eu atingi resultado em outras áreas que nem era meu foco principal. Porque senti ali uma oportunidade e falei, mas estava claro. Se eu nem tivesse claro, talvez passava a oportunidade e digo, tá,
que é isso aqui? Não está dando sentido porque eu não tinha essa visão do que cada tempo eu ia construir. E o principal é tu olhar para trás e ver o quanto que mudou, o quanto que fez diferença, o quanto que realmente motivou. Eu tenho um caso assim que eu sempre trago. Ano passado, até devido à pandemia, 2020, foi onde eu comprei lá a parte de equipamentos para começar o treino em casa, porque ficou tudo parado. Eu falei, preciso me exercitar. E foi onde eu atingi um dos melhores resultados até. E aí um amigo, no final do ano passado, fez uma postagem. Queria marcar aqui lá de Joinville, a gente, amigo, mas tinha muito pouco contato, e agradecer 3 pessoas especiais que me motivaram esse ano na atividade física. Mas a gente nem conversou ao longo do ano todo. A gente conversou 2 vezes ao longo do ano, muito pouco assim. Só que ele, eu tava te acompanhando, depois a gente conversou, eu vim te acompanhando, às vezes 10 horas da noite tu postava foto treinando e eu tava lá, não, eu vou. Então, se ele consegue, eu também consigo. Isso que é a influência. Tá, mas tu faz isso com quantas pessoas? Não importa. É uma pessoa que... E eu sei que isso também acontece pra mim. Às vezes eu tô lá, em algum momento eu tenho que fazer... Esse é o lado positivo da rede social. Esse é o lado positivo. Então eu tenho que saber influenciar. Aí vem outro ponto, né? Por que eu tô falando isso? Um dos temas que a gente tava falando aqui no intervalo, né, Karina? Disciplina. Por que é tão difícil ter disciplina? Primeiro de tudo, disciplina é uma palavra que só vai estar contigo. Não tem uma disciplina com outra pessoa. Não, eu sou disciplinado com a Karina. Eu sou disciplinado... Não, disciplina é comigo. É um termo que é só teu. Tu só vai usar contigo. Tu não vai conseguir usar a cooperação. Eu uso com a Karina. Existem outras ações que eu uso com outras pessoas. Mas disciplina é somente contigo. O problema da disciplina é que ela não tem consequência. Que tu consegue, só que tu não consegue ou tu não quer enxergar. Tu é obrigado, né? Tipo, eu tenho que chegar 8 horas. Então, se eu não chegar 8 horas, às vezes vai ser descontada a minha folha de pagamento, meu chefe vai me chamar a atenção, daí eu tenho disciplina. Aí é que tá, né? Não é nem disciplina, né? Não eu não posso nem considerar disciplina, né? É verdade. Porque se eu tenho que chegar 8 horas e eu sou descontado o pagamento, isso não é disciplina, né? Isso é uma obrigação. Então é difícil. E aí vem esse jogo. Quando eu tenho um compromisso com o outro, hoje a gente combinou 15 para as 8 na frente da rádio. Eu assumi um compromisso contigo. Tinha as pessoas que estavam aqui, que estão nos ouvindo para receber, para o conteúdo. Então tem algo a mais. Mas se não tivesse, a pergunta e se não tem ninguém? Então quer gerar disciplina? E sendo bem direto, não adianta criar muita filosofia em torno disso. Não tem ninguém. Quando tu fizer algo que não tem ninguém e tu entender o significado daquilo, o quanto que aquilo é importante na tua vida, aí tu começa a ter disciplina. E não tem caminho pronto. Porque é um nível de consciência... E hoje aqui, é pá. Não tem nível, não tem faça isso que tu vai... Tem alguns processos, vão te facilitar para tu entender, tu saber o que te bloqueia, o que tu tem desafio. Só que tem que ter uma virada de chave, tem que ter uma tomada de consciência, tem que acordar e dizer assim, a partir de hoje eu vou fazer isso e ponto final. Essa mesma pessoa que vai estar no evento em janeiro, ele falou assim, se eu falei que naquele dia eu ia correr 10 quilômetros, ele assim, já aconteceu várias vezes. 8 horas, eu falei, 8 horas da noite eu vou correr. Quando eu tô calçando tênis, começa a chover. Eu só olho pra chuva e digo, essa pessoa falou pra mim, azar da chuva. E ponto final, azar da chuva e eu vou. Ele falou assim, não existe nada que vai impedir. O que me impede? O que me impede? Ou eu supero isso, ou eu entro nesse... Só que é muito simples a gente fazer acordo com a gente, né? Eu digo, eu falei que eu ia correr, aí começou a chover, eu aperto a minha mão, as pessoas só faltam fazer isso, apertar a mão e dizer assim, tá tudo bem, tá? Se abraçarem, elas têm que fazer isso. Então, quando tu coloca algo pra fazer e não faz, se abraça, se consola, diz, eu te perdoo, eu te desculpo porque tu não foi correr hoje. Só que quando é com o outro, fica mais simples. Então, até aqui, daí eu dou uma orientação para ajudar quem tá ouvindo. Se tem esse desafio mesmo, André, eu não consigo. Começa a assumir compromisso com outros. E aí faça com que esse outro... Não vai pegar alguém também que esteja, né, menos vontade que você, né? Escolha alguém que tenha um pouco mais de vontade que você e faça a pessoa te puxar, te motivar. O André, e se eu comecei... Tu até trouxe ali, né? Não foque tanto, às vezes, lá na frente, né? Vai focando no caminho, no que tu tem para fazer. Aí eu parei, né? Talvez na pandemia parei, talvez eu parei por outros motivos. Existe a retomada disso? Existe. A resposta é o ciclo, né? Nos é permitido isso.
7 vezes no ano, que são as semanas, então a cada 7 dias, né? Eu tenho, na verdade, são permitidos 52 vezes, né? Que são 52 semanas no ano. São permitidos 12 vezes no ano, que são os meses. E é permitido isso uma vez no ano, que é o próprio ano. Gente, eu vou dar uma dica agora. O programa vai ficar salvo lá no YouTube. Vocês escutem amanhã, depois, para vocês, olha, verem o quanto vai fazer a diferença na vida de vocês. Então, vamos somar aqui. São 52 mais 12, 64, mais uma, 65. Nós temos 65 oportunidades de retomar no ano. Cada 7 dias da semana. Não vou nem colocar os dias, né? Porque se colocar tem mais... Não vamos entrar nos números das horas, porque daí tem 24. Que a cada dia nós temos essa oportunidade. Então, assim, não fica tanto preso ao que ficou. Porque eu não consegui por isso, porque faltou isso. Mas vai para a retomada. Diz, então tá, agora qual é o novo caminho que eu tenho que construir? O que eu tenho que fazer? E começa. O como, muitas vezes, vai ao longo do processo. É a preparação. Tu não sabe se está preparado para correr 42 km se tu não começar a partir do 1. Tu só vai saber quando chegar no 42. Só que muitas vezes é isso. Eu corri 10 e parei. Ótimo. No outro dia vai lá e começa e não dá. E se quiser considerar do 10, chega lá no 42, soma. Mas até que chegará um dia que tu vai começar e vai até o final. Então, nós temos isso, temos essas oportunidades. E se não consegue enxergar isso, se para ti só passa, dorme e acorda, aí não tem muito o que fazer, mas para todos isso é permitido, né? Nós estamos no mesmo mundo, nós temos a mesma quantidade de horas, nós temos os mesmos dias do mês e os mesmos meses do ano. Então, é só ter a consciência. Eu quero a retomada, eu quero começar, eu quero retomar, eu quero continuar. O mais importante realmente é construir uma vida que tenha sentido ao final dela. E às vezes... A gente, psicóloga, sempre dá uma entendidinha a mais, né? O André, às vezes, dá umas tapadas, mas a gente dá uma entendidinha a mais. Daí, assim, André, é difícil. Eu não consigo sozinha. Eu tenho dificuldade, às vezes, para organizar as ideias, ou para colocar no papel, ou para ver por onde eu organizo. Eu também posso buscar recursos para mim elaborar isso, né? Elaborar uma meta, ou retomar até minha vida. E isso é um dos teus propósitos também. Com certeza. Dentro do trabalho hoje de mentoria, né, volta um pouquinho mais para a parte profissional, a gente faz trabalho primeiro para entender. Eu sempre digo assim que eu sempre acabo descobrindo que tem algo que trava. Muitas vezes a orientação, quando é voltado mais profissional, é possível, mas eu sempre falo que todos nós carregamos nossos bloqueios. Eu já passei por inúmeras experiências, desde terapia, regressão, constelação, já fiz todo esse processo. E cada etapa vai te dar uma nova visão, uma nova clareza. É como se estivesse no caminho, tivesse lá tudo nebuloso, vai limpando, né? Então existe esse processo. Para aquela pessoa realmente que tem, eu sempre digo assim, esses primeiros passos é para que tu se entenda, porque lá na frente vai ter as quedas. E aí a partir da queda tu vai buscar uma terapia, vai dizer, nossa, mas eu fui por esse caminho porque hoje é muito da fórmula pronta, né? Vai lá, faça 21 dias isso e pronto, você construiu o hábito. É importante isso? Algumas pessoas vão fazer 21 e vão continuar, outras não vão. Essas que não continuam, tem que ir para uma etapa a mais. Vamos lá entender, pode estar relacionado à infância, algo que aconteceu, uma terapia vai ajudar. E assim, procrastinação, tem algo, só tem que dizer assim, tem algo para ti. Tem aquele que consegue, tem aquele que no resultado, como é o caso, dentro daquela etapa ali junto com esse empresário, que eu falei, vai para terapia, porque eu entendi que existia algo ali que estava travando ele relacionado até a parte financeira. Então, ele tem que tirar essa trava. Mas é começar para se conhecer. Esse é o processo. E aí depois buscar a etapa. Seja mentoria, seja uma terapia, o principal busque o autoconhecimento. Vá em torno disso que tu vai saber exatamente que, primeiro, o teu caminho é o caminho do outro é diferente. A trava que o outro tem, às vezes, é muito maior do que a tua. E falando nessa retomada, tem um evento que vocês estão promovendo, né? Estão organizando aí para ajudar as pessoas a começar 2022 retomando. Como é que é isso aí? Fala pra gente aqui, porque muitas pessoas podem ter se interessado, quero, né, organizar minha vida, quero definir meta e não sei por onde. Pode buscar profissionais que trabalham com isso hoje, né?
Mas vamos dar uma opção aqui de um evento que vai ser bem bacana, que vai acontecer aqui na nossa cidade. Então, explique melhor isso, André. A gente percebeu que muitas pessoas estavam buscando até essa orientação fora, né, da nossa região. Já tem muitos eventos, não dentro desse modelo, mas semelhantes a esse modelo, em São Paulo, Rio de Janeiro, até Florianópolis. E a gente falou, tá, e não, por que não aqui? Principalmente por tudo que a gente passou nos últimos anos, nos últimos meses, né? A gente falou, vamos criar esse evento à retomada. Muito trabalho desenvolvido também dentro das mentorias que a gente faz. A gente percebeu essa necessidade. E aí outro processo também foi que as empresas queriam levar isso também para dentro das organizações, que é ter aquela motivação, começar que bacana, o ano, né? As empresas estarem com essa visão hoje aquelas conferências, né? Levar as convenções. Só que muitas empresas não têm uma estrutura ou até tempo, né? Devido à agenda para organizar. A gente criou essa ideia e falou, é o momento da gente fazer 2022, e a gente lançou daí a imersão 3Ps, que é a imersão em planejamento pessoal e profissional. Que bacana. E aí serão um dia todo, né, dia 15 de janeiro, serão 10 horas, inicia às 9 horas até às 20 horas, vai dar mais de 10 horas de evento, a gente está preparando algo aí, não vamos falar tudo hoje aqui, mas vai ser um evento com muito conteúdo e principalmente ferramenta prática de como construir metas, objetivos e principalmente... adoro isso, gente. Coisa prática, pra já sair aplicando na vida. Para segunda-feira já saber o que fazer. Exatamente. E claro, entender um pouco esse sentido de propósito. Eu sempre falo, lá eu vou descobrir meu propósito. Não, propósito não se descobre assim em um dia no evento. Algumas pessoas despertam, mas não é tão simples. Mas você vai entender qual caminho buscar para realmente assim, como é que eu dou sentido para a minha vida. Principalmente porque a gente teve muitos efeitos da pandemia, término de relacionamento, empresas que fecharam, rompimentos, né? Todo um peso ainda disso, agora a gente está... Lutos, né? Muitas lutos. Pessoas perderam. Então vamos retomar, e não é só você retomar, é retomar juntos, com um passo a passo, prático, direcionado, que vai fazer sentido para você. Não é igual, você vai saber, vai estar lá no seu momento construindo para você. Dentro disso vai estar eu e meu sócio Matheus Deluca. A gente vai trazer todo o nosso conteúdo, são quase 10 anos aí juntos, né, tanto ele quanto eu já na caminhada, trabalhando. A gente já treinou mais de 3 mil pessoas aí, então presencialmente, então a gente já tem um pouco aí para passar. E aí também temos convidados, né? Karina vai estar lá presente também, falando sobre saúde mental, porque eu sempre digo que saúde é a essência de tudo. Tá atrelado, né? Tá atrelado muito, muito, muito. Vai estar também essa pessoa que eu comentei, não vamos revelar o nome ainda, mas ele é policial do BOP de Santa Catarina, ele é caveira. E o termo disciplina com ele é prático, então ele vai trazer toda a experiência. Vai ter assunto de disciplina. Vai ter porrada também, porque daí tem que ter porrada na fala dele. Vai ser assim, ó, vou parar para pegar um dia para olhar para minha vida. E vai conseguir entender o que é desculpa, sabe? Vai ser assim, dizer, não, eu não acredito que eu estava dizendo que isso não dava para ser feito. E a gente fechou mais uma parceria também, que é de um case de sucesso aqui de Criciúma, falando sobre relacionamento e conexão, a importância da gente estar com pessoas boas, tu falava sobre isso, né? O quanto que o nosso meio influencia. Então vai estar lá também dentro de um quadro falando sobre isso. Quem ficou interessado, André, passa aí teus canais para as pessoas te encontrarem. Quem tiver interesse, então, tanto em mentoria quanto nesse evento, todo esse conteúdo, meu Instagram, @AndréCasar, com H no final, tá? Só mandar um direct, a gente passa todas as informações, a equipe entra em contato e você vai receber todas as informações ali de todos os eventos. Botar no Google também, André Casagrande. André Casagrande encontra também. Já tem informações dessa imersão. Já tem toda, lá para fazer inscrições, já tem toda a informação tudo, lá. Ó, então, é só para nós o suspense. Se vocês acharem ele lá, ele vai contar para vocês. Obrigado, André. Adorei o nosso bate-papo. Obrigado mais uma vez. Sempre bom a gente não ver a hora passar, né? Então isso é... Vamos voltar a falar de meta aí, ó. Porque estamos terminando o ano e é sempre bom. Tema importante, profundo, né? E acima de tudo, busque realmente se entender, que esse é o principal. E parabéns pelo trabalho, né, Karine? De estar aqui, sempre trazendo informação importante que faz sentido aí ao longo da semana para as pessoas. E a gente está à disposição sempre. Obrigado mais uma vez. Que bacana. Obrigado para ti, obrigado para todo mundo que nos acompanhou aí. E segunda-feira que vem a gente volta. Até lá, tchau, tchau. A gente vai, mas volta com toda essa alegria para levar a você
Entrevistas especiais e muita informação. Com a sua participação. Você bem informado. Boa noite, cidade. Acompanhe toda sexta-feira durante